Bom, a respeito do que faz as pessoas quererem empreender, né, dessa necessidade de empreender ou desejo de empreender, eu costumo sempre incentivar as pessoas a fazerem o que elas gostam, né? Talvez por eu ser uma pessoa que amo muito o meu trabalho, eu escolhi minha profissão aos 14 anos de idade, eu tive a oportunidade de observar como as pessoas ao meu redor, amigos principalmente, lidavam com a escolha profissional deles. Eu observava que a maior parte das pessoas que eu conhecia não estava satisfeita com o que fazia e isso eu considero um pouco lamentável, né? Eu entendo, por exemplo, que no Brasil principalmente, que é um país com uma alta desigualdade social, o que é uma tristeza, infelizmente muita gente não tem sequer a oportunidade de escolher a sua carreira ou de parar para pensar no que gostaria de fazer. Por outro lado, existem as pessoas que têm essa oportunidade e não conseguem, ou por pressão também da família de tomar uma decisão rápida, ou mesmo porque acabam não aproveitando tão bem essa oportunidade de pensar no que desejam e acabam indo por um comportamento aí um pouco da moda, ou do que traz um status, ou profissões se ganha mais, e muitas vezes não escolhem por gosto, e sim por um desses outros motivos. Então, eu particularmente observo que muitas dessas pessoas acabam lá na frente fazendo um desvio na carreira porque não conseguem continuar, elas procuram alguma coisa que dê um pouco mais de satisfação. Tem algumas perguntas que uma pessoa que quer empreender precisa fazer a si mesma. A primeira delas é: o que te leva a empreender? Você deseja empreender? Você acha que essa atividade tem a ver com você de fato? Ou você só está seguindo um fluxo porque você acha que isso é o caminho que dá certo, ou porque parece um pouco mais fácil, ou por uma estratégia de mercado, afinal é um produto que as pessoas buscam e de repente você vai se dar bem? Qual é o meu relacionamento afetivo com aquilo que eu quero vender? Com o meu serviço, com o meu produto, com o meu conteúdo? Porque é muito importante você encontrar essa conexão pessoal, né, essa inspiração. Afinal, como eu disse, você vai precisar encontrar fontes de motivação interna para continuar, para sustentar esse trabalho, para criar novas energias, para manter a confiança no seu negócio, nas pessoas envolvidas, nos clientes e também manter tudo funcionando e chegar a novos desafios também, novos objetivos e tudo mais. Então eu acho que para além daqueles preceitos técnicos de você ter um objetivo específico, realista, que você possa acompanhar o seu processo, onde você estava, onde você quer chegar com isso e poder estabelecer metas dentro de um prazo, que teoricamente seria importante também. Eu acho que também é muito importante pensar afetivamente qual é a sua relação de desejo com aquilo que você faz. E se é por estratégia, tudo bem, mas procure encontrar esses pontos de inspiração dentro daquilo que você faz, mesmo por estratégia. E por fim, na live a gente também tratou a respeito das mulheres empreendedoras, que eu acho que é um tema fantástico, porque afinal a mulher hoje no mercado de trabalho tem tido uma força, não é, visível. E isso não significa que seja um caminho fácil, né? Pelo contrário, eu acho que isso ainda faz parte de uma luta que é muito recente, que começou ali na Revolução Feminina, então assim, tá aqui atrás no tempo, né? E as mulheres hoje ainda têm que enfrentar muitos embates dentro e fora de casa, muitos preconceitos no próprio mercado de trabalho. Felizmente, nós vemos hoje cada vez mais a presença de mulheres nas posições de liderança das empresas ou mesmo em cargos políticos. Então, assim, a gente tem aí grandes líderes mundiais, né, fazendo um trabalho importante. E isso é fundamental, porque a gente precisa desse movimento de contágio para que outras mulheres percebam que podem chegar nesse lugar. Por que eu digo que isso é tão importante, gente? Porque realmente ainda é a minoria das mulheres que tem essa posição. Hegemonicamente, nas sociedades como um todo, no mundo como um todo, a gente ainda vê uma presença majoritariamente masculina nessas posições, porque muitas vezes as mulheres ainda não foram encorajadas ou não conseguiram tomar essa posição. E se a gente acrescentar aí outras minorias, mulheres negras, por exemplo, passam por ainda mais desafios. Ser empreendedor é difícil, não é fácil, mas ser mulher empreendedora já tem um desafio duplo, de ser mulher e de ser empreendedora. E, por exemplo, ser mulher negra empreendedora já tem aí um desafio triplo. A gente precisa se deparar, a gente precisa ter consciência disso e fortalecer essas pessoas, porque elas podem sim chegar lá. Nesse sentido, eu quero fazer um adendo de que o feminismo não é o oposto ao machismo, né, como algumas vezes se interpreta por aí, de que se quer fazer uma opressão aos homens. Não é isso, pelo contrário, o feminismo quer quebrar a opressão que existe historicamente, culturalmente e, aliás, até hoje em muitos lugares, em todos os lugares eu diria, mas em diferentes níveis. Então é justamente fortalecer a posição feminina para uma equidade social. Aliás, eu diria, os homens podem e devem ser feministas, porque isso traz benefícios para toda a sociedade. A única coisa que tem que acontecer é que tudo que a gente faz para se tornar uma pessoa melhor significa que nós temos que nos repensar. E, portanto, esses homens, por exemplo, precisam entender que se essa mulher sai de casa para conquistar o mundo lá fora, assim como ele
ele também precisa conquistar o mundo dentro de casa, assim como ela. E esse, sem dúvidas, é um dos maiores impasses para a mulher empreendedora, porque apesar desse mercado estar cada vez mais aberto à mulher, devagarzinho, dentro de casa ela ainda costuma enfrentar esses maiores desafios. O machismo estrutural não está só do lado de fora, está dentro de casa e está dentro dela mesma também, está dentro de todos nós. Nós reproduzimos constantemente esse machismo estrutural e precisamos ter consciência disso. Então, se a mulher hoje em dia ainda é a responsável, majoritariamente, hegemonicamente, pela educação dos filhos, pelos cuidados da casa, isso significa que na maior parte das famílias, essa mulher que vai para fora, vai para a rua, ainda tem que lidar com uma dupla ou tripla jornada, o que é muito difícil, mas felizmente isso está mudando aos pouquinhos ao longo das gerações, mas ainda existe um longo percurso a correr. Fora o caso das mulheres que sequer trabalham fora e têm esse desejo e muitas vezes se veem impedidas ou só desencorajadas implicitamente a trabalhar fora de casa ou a dar início a um projeto novo ou mesmo empreender num negócio. Eu digo isso com base no que eu recebo também, porque são muitos os casos de mulheres que vêm para a psicoterapia e dentre suas questões tem uma dessas de querer, de desejar inovar, trabalhar fora ou começar um novo projeto e não sentir essa rede de apoio tão estruturada e ter que lidar com esses impasses, esses desafios. Então é isso, pessoal. Esse foi o resumo da live. Deixem aí nos comentários outras perguntas, porque nós faremos outra live. Então a gente quer levar em consideração as necessidades e as demandas de vocês também, tá bem? Beijinhos, tchau, tchau!